A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM, mais um programa Sementes da Fé, domingo 12 de abril de 2026. Continuaremos a imersão na carta aos Romanos. Hoje, capítulo 14, Liberdade Cristã e Consciência. A vida cristã exige amor, maturidade e respeito à consciência do outro. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja Família Restauração em Amor, situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Abram as suas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 14, que diz assim na versão NVI: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. A quem considere um dia mais sagrado que outro, a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém quer estar no Senhor Jesus, tendo plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquele que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens.
Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, por isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Senhor nosso Deus e Pai, nos dê graça, conhecimento, sabedoria da parte do Senhor, para que cresçamos e prossigamos em conhecê-lo. Derrama, Senhor, a tua graça nesta manhã de domingo e que todos possam receber o refrigério do Senhor em cada lar, para a glória, honra e exaltação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié FM, o capítulo 14, ora lido, subalterna um tema: a vida cristã exige amor, maturidade e respeito à consciência do outro. Romanos capítulo 14 trata de um tema extremamente prático: como conviver quando há diferença entre irmãos na fé. A igreja primitiva enfrentava conflitos internos não por causa de heresias graves, mas por diferenças de opinião em questões secundárias, especialmente sobre a alimentação e dias religiosos. No capítulo ora lido, o apóstolo Paulo ensina que o verdadeiro cristianismo não se resume a regras externas, mas uma vida marcada por amor ao próximo, maturidade espiritual, respeito pela consciência do irmão. Hoje em dia não é diferente. Muitas divisões nascem não por questões essenciais da fé, mas por opiniões pessoais. Por isso, esta mensagem é extremamente atual. Paulo aborda conflitos sobre alimentos, dias especiais, práticas culturais ou religiosas. E o que nos diz então, pastor, o versículo de 1 a 4 do capítulo 14 da carta aos Romanos? Acolhimento sem julgamento. Acolher sem julgar. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Débil na fé aqui significa dizer não fraco espiritualmente, mas com uma consciência mais restrita, com uma mentalidade que ainda não foi transformada pelo poder do Evangelho. O forte não deve desprezar o mais fraco. O fraco não deve julgar o mais forte na fé. Deus é quem sustenta o servo. Deus é quem sustenta a todos. A igreja primitiva lidava com tensões culturais. Gentios versus judeus, ou judeus versus gentios. O problema não era o pecado, mas a diferença de consciência. Nem toda divergência é erro. Algumas são questões de consciência, de mentalidade. Precisamos permitir que o Evangelho, através da pessoa bendita do Espírito Santo, possa nos transformar, nos guiar, nos orientar. Para quê? Para que a revelação do Espírito possa alcançar cada mente,
cada consciência e que nós possamos viver em harmonia, em amor, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e exaltado na terra, para a glória, honra e exaltação do nome do nosso Senhor. E o que nos diz então os versículos de 5 a 9 do capítulo 14 da carta aos Romanos? Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. A vida cristã exige convicção, não relativismo. Nós estamos convictos pela fé através do Evangelho de Jesus e não relativizamos tudo, não relativizamos as questões pessoais de ordem de foro íntimo. Precisamos extrapolar, precisamos avançar, precisamos romper com a nossa própria consciência. Para quê? Para que o Espírito de Deus nos transforme, nos tornemos instrumentos de justiça para a glória de Deus Pai. Eu costumo dizer que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. O foco aqui, através do apóstolo Paulo, no capítulo 14 da carta aos Romanos, é fazermos de tudo para o Senhor, não para o meu bel prazer, não para aquilo que eu acho que é certo, não, é tudo para a glória de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, na primeira epístola vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus, porque Cristo é Senhor dos vivos e dos mortos. A espiritualidade madura, ela respeita as diferenças. Diferenças pessoais não significa dizer que você é meu concorrente, que você é meu diferente. Você continua sendo, meu irmão e minha irmã, meu semelhante. Ele é a semelhança da imagem de Deus vivo. O caráter, a essência e a natureza de Deus estar nele. Então nós temos que acabar com isso e respeitarmos as diferenças. Isto é, se dissemos que temos maturidade cristã e que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade de redenção e não de confusão, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas é um Deus de paz, um Deus de amor. O importante aqui não é a prática em si mesma, mas a intenção diante de Deus. A sua intencionalidade tem que ser para a glória do Deus Altíssimo, e o nome do Senhor é glorificado. Não viva pela opinião dos outros, mas pela convicção diante de Deus, para a glória de Deus. E o que nos diz então os versículos de 10 a 13 do capítulo 14 da carta aos Romanos? Deus é o juiz, não nós. Nós não temos o direito de julgar. O único juiz justo é o Deus Altíssimo. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Julgar o irmão é usurpar o lugar de Deus. Todos prestarão contas individualmente. Cada um dará conta de si mesmo diante do Senhor. Viva a sua vida para edificar o outro. Viva a sua vida para a glória de Deus. Paremos de julgar as pessoas pelos que elas são. Cada um tem a sua essência, cada um tem a sua natureza, mas que
todos estejamos envolvidos como membros do corpo de Cristo para a glória de Deus Pai. E o nome do Senhor é que precisa e é necessário ser glorificado. Por isso que a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. A consciência do juízo final deve produzir em nós humildade e responsabilidade. Às vezes pensamos que humildade é uma pessoa pobre. E você sabe que existe ricos humildes e pobres presunçosos, arrogantes. Humildade é você esvaziar de si mesmo. Humildade é um esvaziamento do eu total e irrestrito. Para quê? Para que a operação do Espírito Santo aconteça em você e através de você. E assumir a nossa responsabilidade. Para quê, pastor? Para o cumprimento da missão e o cumprimento do propósito de Deus. Antes de julgar o outro, lembre-se, você também será julgado. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, para que também não sejais julgados, porque da mesma maneira que o julgas, você será medido na mesma proporção, no mesmo julgamento. E o que nos diz então os versículos de 13 a 18 do capítulo 14 da carta aos Romanos? Não ser pedra de tropeço, não causar tropeço na vida do irmão. Não ponhais tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Liberdade cristã deve ser limitada pelo amor, porque Deus é amor. Nem tudo que é lícito convém em todas as situações. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei levar por todas as coisas. Equilíbrio, temperança, fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Precisamos aprender os 9 frutos do Espírito. Precisamos estar atentos para glorificar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo convém. O reino de Deus não é comida, nem é bebida. A Bíblia revela no capítulo 14 da carta aos Romanos que o reino de Deus é justiça, que o reino de Deus é paz e que o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Perceba que aqui não fala de felicidade, fala de alegria. Felicidade é um estado de espírito. Você pode estar feliz, nessa felicidade agora, receber um telefonema e ficar triste e choroso. Então felicidade é um estado de espírito, alegria não, alegria é no Senhor, alegria no Espírito Santo, alegria em servir a Deus, em ser obediente à sua palavra, em fazer a sua vontade, em cumprir o seu propósito. Isso é alegria, é um contentamento interno que nem você mesmo, que nem eu sabemos explicar. Amar o seu irmão, amar a sua irmã é mais importante do que exercer a sua liberdade. Então, cuidado ao abrir a boca, cuidado em proferir palavras que machucam, que ferem, porque se você é curado, gere cura pela graça do Senhor. E o que nos diz então, pastor, os últimos versículos do capítulo 14 da carta aos Romanos? Os versículos 19 a 23.
agir com fé e consciência limpa. Tudo que não provém de fé é pecado. Esta é a última frase do versículo 23. Tudo que não provém de fé é pecado. A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que eu não me canso de repetir aqui neste programa Sementes da Fé, que sem fé é impossível eu e você agradarmos ao Senhor. É necessário fé para tudo. Fé para caminhar, fé para avançar, fé para saber onde você está e como você vai cumprir a missão de Deus, o agir de Deus em você e através de você. Se há dúvida na minha ou na tua consciência, não faça. Existe uma placa de trânsito interessante na estrada, que em vários locais da rodovia, essa placa está lá bem estampada para mim e para você. Na dúvida, não ultrapasse. Então, se há dúvida na sua mente, se a sua mentalidade não conseguiu depurar a questão ou a situação, não faça. A fé guia as decisões práticas. É pela fé que nós somos guiados, é pela fé que decidimos. Mas tudo que decidirmos tem que ser para a glória do Pai. E viver essa praticidade dos ensinamentos da carta aos Romanos através do apóstolo Paulo, que iniciara lá no capítulo 12 para cá. Já foram 3 capítulos de praticidade, capítulo 13 e 14 agora. Então, desde os 12, Paulo está dizendo de prática cristã, de convivência entre os irmãos. Precisamos de fé e muita fé para o relacionamento entre os irmãos. Amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié FM, a maturidade cristã envolve sensibilidade espiritual. Precisamos ser sensíveis e menos sinceros. Às vezes você tem uma sinceridade tão aguçada, por falta de maturidade cristã, você comete o sincericídio. Você mata o irmão com palavras. Mas eu fui sincero, eu falei a verdade. Mas falta maturidade cristã, sensibilidade espiritual. É pela fé que você saberá a hora de falar e a hora de silenciar. Tudo para uma edificação mútua, diz o apóstolo Paulo no capítulo 14. Edificação mútua. Não basta saber, é preciso agir com uma consciência limpa. É necessário a hora da ação, a hora da prática cristã. A sua consciência está plena no conhecimento de Deus. A consciência é um guia importante, mas ela deve ser moldada, aperfeiçoada pela palavra de Deus. Por isso que é necessário lermos a palavra de dia e de noite. O primeiro salmo do saltério vai dizer: medita de dia e de noite na palavra do Senhor. É necessário termos vocabulários bíblicos, conhecimento de Deus, do caráter, da essência e da natureza da Trindade Santa. Para quê? Para que nós possamos agir como Deus agiria através de nós e em nós. Pastor, então o que é que o capítulo 14 da carta aos Romanos nos ensina? Nem tudo é preto e branco na vida cristã. Nem tudo é ferro e fogo na vida cristã.
Há espaço para diferenças. Há espaço para o nosso semelhante. Precisamos abrir espaço à nossa mesa para os diferentes. O amor regula a liberdade. Toda liberdade tem que ser em amor. Se não for por amor, se torna uma libertinagem e não a liberdade em Cristo Jesus. Para isso, Cristo nos chamou para a liberdade cristã, para uma consciência, uma mentalidade transformada pelo poder do Evangelho. A consciência importa, a mentalidade importa, porque aqueles que continuam com a mentalidade de escravo vai agir como escravo, mas aquele que tem a mentalidade de filho vai agir como filho, vai agir como irmão. Deus é o juiz final. Os últimos versículos do capítulo 14, a palavra de Deus nos ensina que Ele é o único juiz, que eu e você não temos prerrogativas nenhuma de julgar o irmão. A vida cristã verdadeira não é medida por regras rígidas ou opiniões pessoais, mas por 3 pilares fundamentais, ensina-nos o apóstolo Paulo através da carta aos Romanos. O amor é o primeiro pilar, o amor que acolhe, que suporta e que edifica o próximo. O segundo pilar é a maturidade, que entende que nem tudo é essencial e evita discussões inúteis, discussões que não nos edificam. Precisamos lançar por terra tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que concorre e que eu perca a intimidade e a amizade com o meu irmão ou com a minha irmã. E o terceiro pilar, pastor, fundamental, respeito à consciência, que reconhece que Deus trabalha de forma individual em cada mente, em cada coração. Precisamos entender e precisamos reconhecer que cada um é singular, cada um tem a sua natureza e Deus acolhe a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Quem sou eu para fazer acepção? Eu tenho que acolher por amor, eu tenho que entender por maturidade e tenho que reconhecer em respeito à consciência dele. Porque a unidade de Cristo Jesus, que é um corpo, não significa uniformidade. Porque o Evangelho nos chama a viver em verdade, mas também em amor. Assim como nos chama a viver em verdade, há um chamado de amabilidade. E precisamos amar, precisamos derramar este amor de Deus em toda a sociedade. Antes de julgar alguém, pergunte: isso é essencial para a salvação? Antes de julgar alguém, pergunte: estou agindo com amor? Antes de julgar alguém, pergunte: minha atitude está edificando ou destruindo? Deus nos chama hoje para uma fé mais madura, equilibrada e amorosa. Que sejamos uma igreja. A igreja somos nós. Igreja não é uma construção humana, não são as 4 paredes. Eu e você que somos templos do Espírito Santo. Então está chamando hoje para uma responsabilidade. Não divide por opiniões, não fere por liberdade, mas constrói com amor. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e nos guarde de todo mal. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.